Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Carne de boi de animais castrados teve queda de 3,4% em relação à média de dezembro do ano passado. Preço médio do boi magro de 12 arrobas ficou em R$ 1.988 em São Paulo. Setor público brasileiro encerrou 2017 com déficit primário superior a 110 bilhões de reais. A BIMAQ diz que o faturamento da indústria de máquinas e implementos agrícolas cresceu mais de 7% no ano passado em relação a 2016. Carne bovina registrou o pior nível de competitividade no mercado atacadista de São Paulo no mês de janeiro, ante as principais carnes concorrentes. E cai o esmagamento de soja no Mato Grosso. O agronegócio está começando. No mercado atacadista de São Paulo, agora no mês de janeiro, o boi de animais castrados teve queda de 3,4% em relação à média de dezembro do ano passado. O cenário é de demanda fraca, o que já era esperado para esse período do ano, quando os consumidores diminuem as compras após as festas de fim de ano e também diante dos gastos comuns para esse começo de ano. Para a carcaça de frango, a demanda está ainda mais enfraquecida e o resultado foi uma queda de 8,6% no preço neste período de janeiro. Atualmente, a relação de troca entre a carne bovina e a carne de frango está em 2,97, ou seja, com o preço de 1 quilo de carne de boi de animais castrados no mercado atacadista, é possível adquirir 2,97 quilos de carcaça de frango. No mês de dezembro, essa relação era de 5% menor, ou seja, a carne bovina perdeu competitividade frente à carne de frango no último mês. Segundo o levantamento da Scott Consultoria em São Paulo, o preço médio de um boi magro com 12 arrobas anelorado ficou em R$ 1.988 por cabeça no mês de janeiro agora, uma alta de 3,3% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O aumento da demanda por esta categoria, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, colaborou com este cenário e impulsionou a cotação desta categoria. Atualmente, com a venda de um boi gordo de 16 arrobas lá em São Paulo, compra-se 1,2 boi magros. Para uma comparação, em setembro do ano passado, quando a arroba do boi gordo ganhou maior sustentação nas mesmas condições, comprava-se 1,3 boi magros. Em curto prazo, a tendência é de que as referências no mercado de reposição permaneçam firmes. E se a cotação da arroba do boi gordo não reagir, o poder de compra do invernista e recriador pode cair. Segundo o Banco Central, o setor público brasileiro encerrou 2017 com um déficit, com uma quebra de 110 bilhões de reais, ou seja, quase 1,7% do produto interno bruto, do PIB. Esse foi o quarto rombo anual seguido nas contas públicas, mas bem menor do que a meta oficial, que era de 163 bilhões de reais. Só no mês de dezembro, o déficit primário foi de 32 bilhões de reais, também menor do que o rombo de 35 bilhões de reais estimado em uma pesquisa feita pela Reuters. No ano passado, a dívida bruta subiu 4% para 74% do PIB. Já a dívida líquida cresceu 5,4% para 51,6% do PIB, ante uma expectativa do mercado que ficaria em torno de 51,8% no mês de dezembro. E no Brasil, nós continuamos a pagar a conta.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos, para a maioria dos municípios, pancadas de chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Outros municípios terão nebulosidade variável com pequena chance inferior a 30% de pancada de chuva. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios. Porangatu, 35 a máxima e 23 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 23 a mínima. Ceres, 34 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 31 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 35 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 30 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 29 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 30 a máxima e 19 a mínima. E Ipameri, 30 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que a Abimac diz que o faturamento da indústria de máquinas e implementos agrícolas cresceu mais de 7% no ano passado em relação a 2016. Carne bovina registrou o pior nível de competitividade no mercado atacadista ante as principais carnes e cai o esmagamento de soja no Mato Grosso. Nós voltamos já. Os números da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Abimac, mostram que o faturamento das indústrias de máquinas e implementos agrícolas alcançou 13 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado, incluindo vendas para o mercado interno e externo. Este montante é 7,2% superior em relação ao apurado em 2016. A receita das exportações do setor cresceu 84,5% no período, para 923 milhões de reais, ante 500 milhões no final de 2016. Segundo a Abimac, com base em dados do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ela fez esse levantamento. As importações de máquinas para a agricultura também aumentaram, impulsionadas pelos ganhos com a safra recorde de grãos colhido no ano passado. O valor importado superou 10,6% o de 2016 e alcançou 312 milhões de reais. De acordo com a Abimac, as exportações de máquinas agrícolas, juntamente com as dos setores de petróleo e energia renovável, logística e construção civil e também indústria de transformação, foram as que mais contribuíram para o crescimento de 16% das vendas externas do setor de máquinas como um todo. Com o bom resultado, o uso da capacidade instalada das empresas de máquinas agrícolas subiu para 76% do total, antes 69% há um ano. A carne bovina registrou o pior nível de competitividade no mercado atacadista de São Paulo, agora no mês de janeiro, ante as principais concorrentes, que são carnes de frango e a carne suína. Essa informação é da XP Investimentos, com base na série histórica de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que foi coletada de 8 anos para cá. O motivo, segundo a XP Investimentos, é o enfraquecimento do consumo, que pressiona as cotações. De acordo com o levantamento, o quilo da carcaça de boi comercializado por R$ 10,15, em média, isso no mês de janeiro. Enquanto isso, o frango foi vendido por R$ 3,45 o quilo. Já a carne suína, R$ 6,12 o quilo. Desta forma, a relação desses valores ante a proteína do boi foi de 34% para o suíno e de 60% para o frango. Quanto menor a relação, menos competitiva é a carne bovina. De janeiro do ano passado, esses diferenciais estavam em 37% para o suíno e 64% para a carne de frango. Já em igual mês de 2011, a relação era de 46% para o suíno e 76% para o frango. Foram divulgados agora
os números de esmagamento de soja no mês de dezembro, lá no estado do Mato Grosso, que é o maior produtor de soja. E segundo o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram esmagadas no último mês do ano 682 mil toneladas, um resultado que representa uma queda, um recuo de 22% ante o mês de novembro. E segundo o IMEA, mesmo com esta retração, o ano de 2017 registrou um volume histórico de soja esmagada em Mato Grosso de 9 milhões e 300 mil toneladas, muito próximo dos dados estimados no último levantamento da demanda interna. Isso se deve principalmente aos consideráveis volumes disponíveis de soja em grão provenientes de uma safra recorde, pelo menos é o que diz o IMEA. Outro fator importante que puxou o esmagamento foi a demanda aquecida, principalmente por óleo de soja, para a produção de biodiesel. Este que hoje é a principal matéria-prima utilizada na produção do biocombustível. Para este ano, 2018, espera-se que a demanda continue aquecida, no entanto, com uma leve retração, sendo estimadas aí por volta de 9 milhões de toneladas de soja a serem esmagadas este ano, de acordo com a estimativa de oferta e demanda do IMEA. E depois do intervalo, você vai ver que as exportações brasileiras de carne suína in natura iniciaram em ritmo lento. A Asbram, Associação Brasileira de Nutrição, tem novo presidente e ele é goiano. Nós voltamos já. As exportações brasileiras de carne suína in natura iniciaram o ano em ritmo lento. Até a terceira semana do mês, o Brasil embarcou 26.700 toneladas do produto, isso números do Ministério da Indústria e Comércio Exterior. A média diária exportada foi de 1.900 toneladas, uma queda de 23% na comparação com o embarcado diariamente em janeiro do ano passado. Se esse ritmo continuar, o volume embarcado no acumulado do mês deverá ficar próximo de 42 mil toneladas. E será em menor ritmo essa exportação, porque tem colaborado com a pressão de baixa aqui no mercado interno. Desde o início de janeiro, nas granjas do estado de São Paulo, o animal terminado desvalorizou 8% e a carcaça do animal no mercado atacadista teve queda de 11,3%. E agora eu vou conversar com o Ademar Leal. O Ademar é o novo presidente da Asbram. Ademar Leal, bom dia. Bom dia Toninho, bom dia amigos. Tudo bom? Tudo jóia. Ademar, além de empresário do setor de nutrição animal, você agora é o novo presidente da Asbram, Associação Brasileira de Nutrição. Mas antes da gente entrar nesse detalhe da Asbram, como é que você está vendo esse mercado agora, início de ano, depois de um 2017 ligeiramente conturbado? Nossa, ligeiramente, hein? Não vamos ser modestos. Foi muito. Ou melhor, muito bagunçado. Muito bagunçado. Como é que você está vendo agora? Então, a ideia que eu tenho para o momento, a visão que eu tenho, Toninho, é que nós estamos num momento difícil ainda, difícil de preço, difícil de mercado, de consumo, de exportação, com alguns países ainda, a Rússia está com entrave da compra da nossa carne, o Egito está ainda parado, tem vários players que são grandes consumidores da nossa carne que a exportação está bem, mas ainda mesmo sem esses players, então a gente está esperando a volta deles rápido. Porém, o momento é ruim e o cenário é bom. O cenário é ótimo. Então assim, nós temos um cenário aí já de um horizonte bem melhor na economia. O ano passado, apesar de todas as... Foi, acho que, o pior ano, ou um dos piores anos para a pecuária de corte brasileira. E mesmo assim a pecuária se mostrou forte, resiliente. Então, agora, com o que tudo indica, nós vamos ter um ano com mais calmaria, o mercado vai voltar a puxar e dar uma melhoria até nas cotações. E o que me chama um pouco a atenção é que parece que para complicar, para bater o carimbo final, nós tivemos agora um deputado estadual lá em São Paulo que fez um trabalho aí proibindo a exportação de animal vivo, né, por Santos, né? Na verdade, para atrapalhar aqui no Brasil tem muita gente, né, para atrapalhar. Olha... Então, além dessa questão do deputado, desculpa te cortando,
nós estamos agora com um navio, inclusive, embargado, porque ele sujou, ele sujou as ruas lá. Ele não. Na verdade, o transporte dos animais vivos até o porto deixou um pouco de vestígios de fezes, de esterco na rua, e eles querem que lava, a empresa responsável querem que limpe a cidade. Tudo bem, parece que já está sendo resolvido, mas é problema. É um baita de um problemão. Bom, eu acredito, como você falou, num horizonte, Exato. num futuro muito bom, principalmente agora o presidente, o Michel Temer, teve um contato com o presidente da China e parece-me que a China vai autorizar mais 80 novos frigoríficos de suínos, aves e bovinos para a gente voltar a exportar para lá. Mas isso ainda está só na conversa, mas tudo indica que a China vai ser um outro grande parceiro para a pecuária brasileira. Com certeza, né? O Brasil é um grande produtor de carne, com muita eficiência, com muita produtividade. Nosso produto está ficando melhor a cada dia. De repente, você não vê os ganhos. Quando você começa a pegar os números, você vê como a nossa cadeia pecuária está profissional. E aí nós somos um grande player produtor. E estamos aí para atender o mundo com muita carne de qualidade, com preço muito bom. Nossa carne no mundo é muito barata, né? Agora, Ademar, eu vejo da seguinte maneira, o nosso pecuarista ainda precisa dar uma melhoradinha na gestão, na condução da sua propriedade rural. Nós temos condição hoje no nosso país até de diminuir um pouquinho a área e aumentar, inclusive, a lotação animal para ter aí uma maior quantidade de arrobos por hectares, né? Com certeza. Um dado interessante é que os produtores brasileiros, a crise faz todo mundo sair da zona de conforto. E como fez? Né? Então, o que acontece? Agora, tem muita gente se profissionalizando. A pecuária, quem não se profissionalizar vai sair, como foi na agricultura. Mesma coisa. Como também é na pecuária de leite. Então, essa crise que a gente passou, ela filtra as pessoas que não querem investir. Porque não vou dizer que é certo ou errado investir em gestão e profissionalização. Claro. É uma questão, é uma opção. Mas para continuar no segmento, agora, é obrigado a ser bom. Agora é uma questão de sobrevivência. Exatamente. Ademar, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar especificamente sobre a Asbram. É um minuto só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com o Ademar Leal, que é o novo presidente da Asbram. E o Ademar é goiano, e acho que é o primeiro goiano, né? Exato. Primeiro goiano a ser presidente de uma entidade altamente importante para o desenvolvimento da pecuária brasileira. Boa. Você toma posse quando? Toma posse dia 22 de fevereiro. A posse posse institucional será no dia 22. Agora a posse jurídica já foi feita no dia 1º, desde o dia 1º de janeiro. Então vai ser agora dia 22 de fevereiro no prédio da Fiesp, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, né? Ademar, o que significa para nós goianos, para você, que é o empresário, ser um presidente de uma entidade grande e importante como a Asbram? É um desafio, me tirou totalmente da zona de conforto. Eu acho que eu não estava... A minha vida profissional é o que mais me preparou para chegar até essa função. A minha participação lá dentro, eu acredito que a Asbram, ela contribui muito para a pecuária brasileira e, em especial, para os associados, que são as indústrias de suplementação. Então, eu estou realmente montando um plano estratégico para os próximos 2 anos, o mandato são de 2 anos. E para nós, goianos, eu acho que é muito importante, porque aqui em Goiás nós somos o estado que fica entre 2º e 3º colocado no consumo e um dos estados que tem o maior número de indústrias de nutrição animal no país. Então, é um estado realmente muito importante para o setor de nutrição. Tem uma estratégia, uma logística estratégica, né? Uma localização muito estratégica para a distribuição dos produtos. Então, todas as empresas nacionais têm alguma operação em Goiás, ou que seja indústria ou, no mínimo, um CD. Agora, tem muita coisa para fazer, não tem, Ademar? Então, o maior desafio nosso, a missão da Asbram, é impulsionar, incentivar o uso correto da suplementação, o uso correto do sal mineral, do proteinado, então, de núcleos, das rações, o uso correto. Essa é a missão da associação. Gerar valor para o associado e promover o uso correto do nosso produto. Então, em números, o que seria esse uso correto? O mercado brasileiro hoje é de 2.800.000 toneladas de produto por ano. Dentro do mercado Asbram, das empresas associadas, são 2 milhões de toneladas que a gente distribui por ano. Essa quantidade ela é suficiente para suplementar corretamente 56 a 60 milhões de toneladas de animais.
Então, entende-se que nosso rebanho são de mais de 200 milhões de cabeças, apenas 1/3 está suplementado corretamente. Na verdade, não é bem essa a conta, é que é um número que a gente não tem, mas imagina-se que no mínimo mais da metade dos animais consomem um pouco de produto, mas não consomem da forma correta, nas dosagens corretas. Então há muita subdosagem e nós vamos trabalhar junto com os embaixadores, nós criamos os embaixadores da nutrição, que são técnicos experientes, para mostrar para o produtor a importância de suplementar corretamente. Porque gera prejuízo, né? A gente sabe, se você não der comida direitinho para o seu animal, automaticamente o prejuízo vai acarretar e vai fazer aquele animal ficar improdutivo, que é o que a gente vê aí na maioria das propriedades, né, Ademar? Ou seja, é um trabalho de educação. Exatamente. E que não é fácil. Não é fácil. Bom, Ademar, eu desejo a você aí muito sucesso nessa nova empreitada, nesses próximos 2 anos, e eu tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho conhecendo como eu te conheço. Muito obrigado, Toninho. Tá? Contamos com o seu apoio, estamos abertos, a Asbran está aberta para a imprensa, para toda a imprensa, para todos os pecuaristas, nós vamos criar canais de comunicação mais eficientes. Nossos pilares são a continuidade, que é uma associação que agrega muito e que está muito evoluída e forte, continuidade com inovação. E nós estamos com as portas abertas aqui. Obrigado, Ademar. Obrigado, um abraço a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.